Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro episódio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Conselho Regional de Farmácia do Tocantins, é o nosso CRFTO, trazendo informação, trazendo o lado humano das pessoas que fazem a farmácia, essa atividade tão importante. E nesse primeiro episódio, claro, farmacêutico, doutor, comunicador, faz esse trabalho bacana e vai apresentar para nós a importância, o objetivo do nosso podcast para contar tantas histórias. Presidente Maicon Paiva. Prazer, presidente. Olá, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos também que estão acompanhando com a gente esse primeiro episódio. Dizer que é um prazer poder estar aqui, principalmente, né, trazendo um pouquinho sobre a nossa história, né, sobre nossa chegada até aqui, mostrando que esse trabalho que a gente tem pela farmácia, ele vem construído a muitas mãos e a gente tem um histórico importante para apresentar. E que esse canal seja um meio de trazer e conectar pessoas, né, inspirar pessoas também, que é principalmente o objetivo nosso aqui com o nosso podcast. É isso, que você que passa a nos acompanhar também aí pelo portal TO e Notícia, portal Araguaia, demais plataformas, todas as plataformas aí do Conselho Regional de Farmácia. E você, farmacêutico do Tocantins, em breve vai estar sentado aqui para contar a história, porque aqui é feito de boas histórias, né, presidente? Exatamente. A gente quer trazer essa oportunidade para as pessoas poderem contar suas histórias, para poderem trazer, né, Lucas, um pouquinho da sua experiência. Eu acho que cada pessoa tem ali uma história para contar, algo interessante que possa realmente inspirar, trazer realmente... eu me vi nessa situação, né? Eu me vi nesse lugar, nessa determinada história, porque, no fim das contas, nós somos humanos e a nossa atividade, a nossa função, ela se conecta com as pessoas, ela se conecta com os lugares, com os ambientes. Então, acaba que nós mesmos ou pessoas, humanos, se confundem com a história do nosso trabalho e com a história da nossa vida. Quando nós escolhemos, né, seguir um caminho, que esse caminho acaba se tornando um propósito, como foi o meu caso, né, em relação à escolha da farmácia, em relação a seguir essa caminhada, essa carreira. Então, com certeza, isso faz bastante diferença quando a gente pode deixar um pouquinho as pessoas saberem mais sobre isso. Quando você começa lá atrás, lá na nossa querida Ananás, na região do Bico do Papagaio, extremo norte do Tocantins. Você começou lá na FM. O sonho naquele momento era outro, né? Era outro. Nunca pensei em ser farmacêutico, né? Nunca. Até porque veio de várias influências ali, né? Então, quando lá em Ananás, né, que é a nossa cidade do interior do Tocantins, é uma cidade que flutua ali em torno de 10 mil habitantes sempre, né? Um censo ou outro. Nós tínhamos ali aquela expectativa, e principalmente assim da própria caminhada, que veio da escola lá, do ensino fundamental e médio, de sempre participar de movimentos em que a gente pudesse liderar, né? Fazer com que pessoas estivessem juntas. E aí, ao mesmo tempo, se desenvolveu esse dom, né? Graças a Deus, ele me permitiu ter a possibilidade de me comunicar, né? Eu acho que esse ato de comunicar permitiu que eu pudesse estar em lugares importantes para ser quem eu sou hoje. Então, o início da minha carreira foi numa rádio FM, uma rádio comunitária. O que é uma rádio comunitária? Uma rádio que envolve a comunidade, né? Que divulga ações sociais, envolve famílias, pessoas, né? Então, foi ali que eu comecei realmente... Lá de manhã, o horário. Lá no horário pela manhã, né? Tinha ali um programa cedo, né? Que era para desejar o bom dia, falar o horóscopo, né? Falar o resumo das novelas. Na verdade, eu tive um período que eu era o locutor da noite. O meu primeiro programa, na verdade, quando eu estava sendo testado para o FM, era um programa chamado Pelas Noites da Cidade. E eram músicas antigas. Eu comecei rodando um programa chamado, né, Toque Popular. Então... Tinha um pouco daquele romantismo. Tinha, um pouco do romantismo, de Bartol Galeno a Valdir Soriano, né? Então, assim, que é o rádio popular. Rádio popular mesmo, Então, foi muito bom. E isso até, às vezes, você fala assim, nossa, Maicon, você tem... Né? A minha idade, abertamente, tem 32 anos, mas parece que tem um histórico de 45, né? Eu já comecei no rádio tendo que conhecer as músicas mais antigas, né? Então, acho que isso também contribuiu um pouco para minha construção enquanto até personalidade também. Então, acho que foi muito legal isso. Eu acho legal e, inclusive, acho muito válido destacar
que a gente tem muita coisa bacana, né, brasileira, né, que muitas vezes as pessoas nem conhecem. E aí eu já comecei ali naquele momento. E aí depois que eu saí desse programa, eu fui para um horário mais, vamos dizer assim, de maior audiência, que é o horário da manhã no rádio, né? E aí foi quando eu tive mais contato com as pessoas, com a dona de casa que está preparando o almoço, com a costureira, com a cozinheira, né? Com o cara que está dirigindo o caminhão, né? Então, foi bem bacana o momento ali, sim, que eu tive realmente a oportunidade de ter um reconhecimento da minha cidade, lá de Ananás, né? E, claro, com muitas boas histórias. Agora, Maicon, é legal a gente ver essa história do rádio, porque o rádio ele dá uma bagagem muito boa da desenvoltura da comunicação, principalmente na questão do improviso. Já já a gente vai chegar lá da parte da TV, que te deu essa base para a TV, te deu essa bagagem, né? De improvisar, de trazer uma comunicação que as pessoas sintam confiança, né? Sim, isso é muito importante. Inclusive, no ponto de vista, assim, para que eu pudesse ser hoje um líder dos farmacêuticos no Tocantins, né? Para que eu pudesse liderar movimentos importantes que impactassem o Brasil, eu preciso me comunicar bem. Então, para ser um bom líder farmacêutico, eu preciso ser, claro, um bom comunicador, para que eu possa estar presente nos ambientes certos, com a fala estratégica e a movimentação adequada que possa fazer um impacto positivo na vida das pessoas, e neste caso dos farmacêuticos, né? Então, eu acho que isso tudo, né, quando se soma, vai ter um resultado muito positivo. Então, esse processo de construção que veio lá desde o início da minha história, né? Claro, eu digo que nossa história, ela tem envolvimento de muitas pessoas, muita gente que participou, né? Então, as minhas professoras que me estimularam, a minha família, né? As pessoas que sempre abriram as portas para mim, para que eu pudesse entrar. E, claro, eu costumo dizer, Lucas, que eu sempre, né, tenho que reconhecer em mim que eu sou uma pessoa de coragem. Eu sempre fui uma pessoa de coragem, desde o momento que eu fui lá no cara da rádio e falei, olha, me dá uma oportunidade. Na cara de pau mesmo. Na cara de pau mesmo, sem ter QI, sem ter quem indica, entende? Então, eu costumo dizer isso, que a minha vida não teve essa história de que está indicando, está sendo indicado por fulano de tal. Não. Então, eu tive que ter a coragem, a confiança em mim mesmo tendo em alguns momentos as portas, né, não sendo abertas facilmente. Olha, deixa eu falar aqui um pouquinho, abre o microfone, deixa eu ler uma cartinha aqui no rádio. E assim começou, né? E aí fez com que eu pudesse ter essa oportunidade. Então, muitas pessoas precisam desse primeira oportunidade. Então, por isso eu valorizo muito, às vezes, quem me procura. Professor, eu quero, né, na minha vida acadêmica também, que a gente vai falar depois, eu quero ali escrever um artigo, eu quero fazer uma busca disso e disso, eu quero me desenvolver nessa área, né? E eu costumo dizer isso até para os meus alunos em sala com muita frequência, né? Daqui a pouco é vocês que vão ocupar os espaços que eu estou ocupando, porque eu vou me aposentar, né? Pelo menos eu tenho essa expectativa, né? Então, assim, trabalho de carteira assinada desde os 18 anos e nunca parei, né? Então, já tem uma certa contribuição aí. Então, eu acho que isso tudo somado, né? Foi muito bom para que eu pudesse ali naquele momento em Ananás me desenvolver e trazer hoje o profissional que eu sou, somado às várias experiências que eu vivi ao longo do tempo. Agora a gente fala da questão salarial. Como é que era naquela época, Maicon? Muito difícil, né, Lucas? Sempre foi, a comunicação nunca foi fácil, né? Até hoje. Até hoje continua sendo, mas vamos pensar em uma cidade do interior, né? Que tem veículos de comunicação sobrevivem de quê? De anunciantes, né? Então, sobrevive de anunciantes, né? Pouquíssimas verbas federais que na verdade, são usadas para poder ajudar a manter esses veículos. E aí, nesse caso, era, assim, um desafio, né? Que a gente coloca ali como um dos principais pontos para... Hoje você pode falar quanto na época? Na época era algo em torno de R$400, né? Que eu ganhava. Nós estamos falando numa época que talvez o salário mínimo aí... tem que pesquisar aí, mas, né? É mais ou menos isso. Na verdade, eu lembro. Pais, né? Na verdade, eu lembro. Era metade de um salário mínimo. Sim. E lembro dessa referência. Era metade de um salário mínimo que eu ganhava como locutor, né? Mas não tinha despesa nenhuma para um garoto jovem que estava começando a vida ali. Não era nada que... vamos dizer assim, aquilo foi um bônus para mim, né? Eu até me lembro bem. Meu primeiro salário, eu comprei uma bicicleta BMX novinha, que eu tinha vontade de comprar. Sempre passava lá na frente da loja, olhava e falava assim, essa bicicleta vai ser minha. E foi. Né? E foi mesmo, comprei ela. Até trouxe ela para Palmas. Depois que eu mudei para cá, ela caminhou comigo até um tempo desse aí. E aí, foi uma conquista, né? E assim, minha vida toda foi pautada nesses processos de conquistas pessoais, né? De realizações. Então, acho que até todo ser humano, acho que até
Toda criança ou adolescente tem sonhos que realiza só depois da vida adulta, através do estudo, da dedicação, do seu compromisso, né? Eu vi um vídeo outro dia na internet de um cara que realizou o sonho dele de comprar um PlayStation 5 ou 6, eu não sei em qual fase que está, né? Que aí quando ele paga, passa o cartão, ele começa a chorar, o vendedor sai de dentro do balcão, vai lá e o abraça. Por quê? Aquilo era uma realização pessoal, né? De infância que ele conseguiu depois já de adulto. Então, eu acho isso muito bacana, né? E quando a gente tem essa possibilidade de realizar sonhos, né? E comigo aconteceu em vários momentos, através do meu trabalho, né? Ó, fica aqui comigo que já eu vou contar uma história para você. O Maico vai trazer já essa história, que eu acho um ponto fundamental. Você acha muitas vezes que você foi desligado hoje, que você recebeu um pé na bunda profissional, e aí você acha que é o fim do mundo. De repente é uma virada de chave na sua vida. Mas já o Maico conta essa história para nós. Maico, porque agora nós vamos falar de duas figuras importantes e de um cara que teve um insight, um start para você. Sim. Né? A dona Sirlene, Sim. sua mãe, que está lá em Ananás, né? Sim, exatamente. Cuida lá da fazenda e tal. O seu José Eurípides. Você veio para Araguaína, a tua ideia era estudar comunicação, Sim. mas de repente foi o cara que colocou a farmácia na tua vida? É, exatamente. Quando terminei o ensino médio ali, então, já no finzinho, que é um momento de muitas dúvidas, né? Do que a gente vai fazer, do que vou fazer, né? Então, a gente, eu acho que eu vou, então, já que eu sou locutor de rádio, vou fazer jornalismo, vou fazer comunicação e tal. E aí naquela época tinha já o Enem, né? Já tinha os programas de bolsas e tudo mais. E aí fiz a inscrição, na época coloquei minha nota lá, né? Tanto é que eu sempre fui muito bom em linguagens, né? Em ciências humanas. E a minha redação tinha sido uma nota muito boa, acho que 913, se eu não me engano, era isso mesmo. Eu lembro muito bem desse número. Minha pontuação de 0 a 1000, 913, de um aluno que veio de escola pública, né? Enfim, foi um ótimo resultado, né? Considerando aí realmente essa pontuação. Mas bem, então peguei essa nota, coloquei, né? E, claro, tentei jornalismo logo, passei de cara. Ganhei uma bolsa 100% para cursar jornalismo. E aqui em Palmas, inclusive, na época, né? Se eu não me engano, era em Palmas. E aí meu pai falou, você acha mesmo que você tem que fazer jornalismo, comunicação e tal? Aí eu falei, uai, pai, não sei o que eu faço. Aí ele falou assim, por que você não faz farmácia? Farmácia? Eu falei, mas farmácia por quê? Nós nunca tivemos farmácia, não tem ninguém que trabalha com farmácia. Né? A gente não tem ninguém assim que seja referência, porque normalmente as pessoas que vêm fazer farmácia, o tio teve uma farmácia, então tem alguém da família já que tem um histórico ali, né? Então sempre tem alguém envolvido ali para poder falar, por que você foi fazer farmácia? Não. Meu pai falou assim para mim, eu lembro muito bem dessa cena, né? Tem cenas que marcam a vida da gente. Estava sentado no sofá, ele falou assim, você vai fazer farmácia porque as pessoas estão muito doentes, meu filho. E como esse mundo vai de um jeito que vai, elas vão ficar mais doentes ainda. Então vai precisar de mais remédio para tratar doenças que a gente ainda nem conhece. Olha isso ele falando para mim em 2009, né? Então, em 2009. Não era do setor, né? Não era do setor. Então, isso já vai fazer o quê, né? 2009, 2019, quase 20 anos. 2029 completa 20 anos essa fala dele. Então, ele falou isso para mim. E não estava errado, né? Olha só, olha a pandemia que nós vivemos e quantas doenças surgiram depois dessa Covid, né? E ele falou assim, as pessoas estão doentes. Inclusive o farmacêutico foi o grande protagonista, porque foi o que desenvolveu a primeira vacina, né? E que você viveu isso. Exatamente. Pele, né? Então, assim, ele falou isso, tu vai fazer farmácia, que as pessoas estão doentes e vão ficar mais ainda nesse mundo do jeito que vai e vão precisar de remédio para doenças que a gente ainda nem conhece. Aí eu falei, tá bom, né? Segui a orientação do meu pai. E fiz a inscrição, então, pro curso em Araguaína, na época o curso, né? A faculdade privada. E aí pleiteei com a bolsa, né? Também, na época tinha. E tive a grata satisfação de ser, então, contemplado com a bolsa de 100%. Cursei meu curso de farmácia sem necessidade de pagar, né? Que foi uma grande vitória. Então, ele teve uma participação, né? Vamos dizer assim, uma decisão que foi ali um divisor de águas para que eu fosse farmacêutico hoje, para que eu estivesse nesse meio, né? Hoje você lembra, assim, dessa figura do seu pai, da sua mãe, são seus maiores inspiradores, mas São, sem dúvidas. E aí, né, meu pai, claro, teve esse aporte importante. Infelizmente, ele veio a falecer no meu primeiro ano de faculdade. Foi um baque, mas não me fez desistir, né? Então, acho que foi o primeiro grande divisor aí de ou eu vou para frente ou eu vou para trás agora, voltar para Ananás para ajudar minha mãe, eu vou parar de estudar, né?
Seria uma opção. E sua mãe não deixou a né? peteca Minha cair. mãe não deixou a peteca cair, né? Apesar de não estar preparada para cuidar ali da chácara, né? Da terra, né? Falou, não, fica aí, continua que eu vou cuidar da fazenda aqui e nós vamos seguir adiante. Né? Inclusive, né, eu tenho que fazer essa referência, claro, minha mãe, meu pai são grandes referências para a pessoa que eu sou hoje, né? Para as minhas características, para o meu modo de ver a vida, o meu modo de tratar as pessoas, Teu né? modelo como pai. Meu modelo como pai, de entender, né, a importância que tem a minha família. Então, acho que tudo isso é muito importante. Então, com certeza, continuam sendo as grandes referências, apesar de meu pai não estar mais aqui, né? Com certeza deixou bons ensinamentos para mim. E minha mãe continua sendo esse estaca forte, que eu digo ela, né? É uma grande estaca forte, porque assumiu a fazenda, teve que tocar os negócios, se adaptar. E ao invés do que muitas vezes acontece, ela não vendeu nada do que ficou quando meu pai faleceu. Na verdade, os bens triplicaram com a gestão dela. Então, acho que isso é muito importante destacar. Uma mulher que não tem nem o ensino médio completo, só fez até a 8ª série. E que foi aprendendo e que foi aprendendo no processo, né? Eu digo assim, eu costumo até dizer, Lucas, eu vejo assim que eu sou especialista em apagar incêndios em situações de crise, olhando para minha mãe, porque ela teve que trocar vários pneus com o carro andando, né? Vamos dizer assim, vários, né? Então foram vários mesmo. Então ela assim continua sendo uma grande referência, vamos dizer assim, ela foi a minha melhor mentora, o meu grande coach de inspiração, né? Sem ela bem saber, né? Então eu sempre me inspiro e olho pessoas que... Porque muitas vezes, Lucas, é fácil você dizer assim, faça assim, essa é a fórmula do sucesso. Ou pegar uma planilha de Excel e falar assim, isso, que somado a isso dá isso. Mas o que acontece? As grandes decisões das nossas vidas, elas não são feitas baseadas em apenas razão. Elas são decididas ao lado do nosso cônjuge, durante um almoço, no fim de semana. Elas são decididas numa virada de ano, ao lado da nossa família, né? Então, não adianta você entregar para mim a fórmula do sucesso, fazer cálculos matemáticos, estatísticos, probabilidade, né? Sabendo que a gente tem um fator humano que vai fazer ali uma decisão também, vai pesar bastante, né? Inclusive nos nossos gastos, em que nós investimos, por exemplo. Então, isso faz, é óbvio, a gente entender como a gente se molda, né? Como a gente entende como a gente deve seguir o caminho. Então, eles são, sim, grandes referências para mim, né? Sem dúvida nenhuma. Que bacana, Maicon. E aí, a gente trabalhou juntos lá na TV Anhanguera, iniciando. Você foi o produtor, eu o repórter na época. Você se destaca... Aí você recebe um convite para ir para Gurupi como repórter, né? Isso, se eu não me engano. Isso, na verdade eu estava em Araguaína, né? Concluí o curso de farmácia durante o período que eu estava graduando lá, né? Trabalhei, né, com a comunicação, na televisão. E aí, depois que eu concluí, eu tive uma breve passagem em Marabá. Então foi outro grande desafio para mim. Eu saí de Araguaína, né? Tinha sido assim, né? Na verdade, a minha primeira grande mudança. Com muita coragem, peguei minhas coisas, né, da minha casa. Tenho casa própria, né? Durante a graduação já tinha uma casa própria em Araguaína. E aí pego minhas coisas e vou mudar para outro estado, com a expectativa já de emprego, né? Porque naquela época era uma grande dificuldade, ainda é, o Pará com relação a profissionais. Hoje não, a gente já tem mais faculdades, né? Esse mercado tem melhorado bastante. Mas na época que eu formei, lá em 2013 para 2014, ainda se tinha um déficit muito grande de profissionais. Então lá vai eu pegar minhas coisas e trabalhar. Desci em Marabá, né? E aí já trabalhando lá em 2 farmácias, né? Tive a oportunidade de ter algumas experiências também em ambiente hospitalar, rapidamente. E foi um grande momento, assim, que eu posso dizer que eu destravei, porque eu estava longe de qualquer conhecido, longe de qualquer apoio familiar, né? E aí era eu e eu mesmo, né? Vamos dizer assim. E aí foi o momento que eu tive que me desenvolver, que me organizar, né? E para poder trabalhar ali durante aquele período. Foi um período difícil, né? Uma situação desagradável. Eu fui assaltado em Marabá 2 vezes, então isso me deu um susto. Aí me deu aquela... Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, né? Isso nunca aconteceu na minha vida no Tocantins. Então, fui assaltado 2 vezes lá em Marabá. Não dizendo, né? Eu acho Marabá uma cidade linda, ótima, muito que se desenvolve. Mas, infelizmente, aconteceu comigo, né? Assim, o nível de criminalidade de os anos que passaram para cá melhorou bastante, né? Apesar de ainda ter aí
alguns aspectos que precisam ser melhorados, mas passou por mim. Então, assim, durante o período de 2 meses, eu assaltado 2 vezes. Inclusive, um deles foi quando eu recebi o meu primeiro salário lá como farmacêutico, me deu uma desanimada. O primeiro salário? Meu primeiro salário. Levou tudo? Levou tudo. Eu tinha acabado. Tem um lugar lá, eu não me lembro bem. Lá as ruas são chamadas de folha. Folha 20, folha 30, folha alguma coisa, né? E aí eu tinha acabado de sair do banco, o cara peitou em mim e botou a faca e acho que ele estava observando que eu ia sacar, né? E aí naquela época eu tinha que sacar o dinheiro porque eu tinha compromissos, né? Se utilizava muito ainda de dinheiro em espécie, né? E eu acho que até uma leve correlação aqui, essa coisa do Pix aí, diminuiu esse tipo de abordagem, que poucas pessoas ainda andam fazendo, sim, sacando de dinheiro em espécie. Então o cara me observou, me sacou a faca e levou o dinheiro. Eu sentei assim no banco lá, perto do banco, né, do Banco do Brasil na época. Ainda processando. Aí, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí mandei uma mensagem na época pro Rogério Silva, né? Que foi aí chefe da televisão Anhanguera por muito tempo. Falei, ih, Rogério, como é que tá aí os empregos por aí em Tocantins, né? Foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. Ainda no banco. Ainda no banco. Eu falei, quero ir embora desse lugar. Aí eu não sabia do Rogério Silva, tá vendo? Aí o Rogério mandou uma mensagem assim pra mim que eu não esqueço. Falou assim, e aí, está mais jornalista ou está mais farmacêutico? Ou os dois? Aí eu falei assim, estou os dois, pronto para trabalhar, né? Porque nunca me... né? E eu tenho que fazer essa referência, eu acho que uma grande referência também do meu pai, que ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, então vi tanto meu pai quanto minha mãe, assim, incansáveis trabalhando. Então, se tem uma coisa que eu não tenho, Lucas, é preguiça, para nada, né? Tudo aquilo que me coloca como objetivo, eu vou lá e faço, sem desculpas. E se eu não consigo fazer, eu procuro pessoas que façam ou formas de acontecer. Para ajudar. Para ajudar e desenvolver. E se eu não consigo também, sou bem claro e transparente. Olha, eu não consigo, não é possível, né? Daquilo que eu pretendo fazer. Então, mandei mensagem pro Rogério e ele falou assim, olha, eu estou com uma vaga em Gurupi para repórter. Aí eu falei, tá bom, não conheço não. Quanto que era o salário? Aí ele me falou na época, acho que era R$2.800, eu acho. 2.850. Ele, mas tem mais umas horas extras e tal, você tira uns R$3.000. Falei, tá bom então, tô indo. Peguei minhas coisas. Assim? Foi assim, rápido. Aí fui lá, avisei o empregador que eu iria fazer um teste em uma outra cidade, para ele me esperar ali uns dias, né? Uma folga no fim de semana. Organizei minhas coisas, passou minha documentação. E aí peguei, na época tinha um Gol G5, coloquei tudo que dava para colocar dentro desse Gol G5. Até um fogão 4 bocas. E vim embora. BR-153. Atravessei lá na balsa em Xambioá e falei, nossa, quando eu cheguei em Xambioá, falei, nossa, eu tô no Tocantins de novo, me sinto bem aqui nesse lugar. Né? Então tem até uma relação muito forte com o meu estado, porque aqui eu me sinto seguro. Me sinto seguro, isso é verdade. Né? Nós temos um índice de criminalidade baixíssimos em Palmas e nos outros municípios do interior. Né? Araguaína também tinha um pouco de criminalidade, mas caiu bastante, graças a Deus, né? Isso é também verídico. Mas falei, nossa, cheguei no Tocantins de novo, estou me sentindo bem aqui. Aí fui para Gurupi, sem conhecer ninguém, nada lá naquele lugar, né? E aí, quando cheguei lá em Gurupi, comecei a procurar lugar para ficar, né? E aí encontrei uma né, que o pessoal chama aqui, aqui no Tocantins, né? Tem essa utilização de kitnet, né? Que é um espaço pequeno, né? Então, como era sozinho, tinha poucas coisas. E aí lá vai eu recomeçar, né? Tem gente que fala assim, eu recomeço tanto. Até vi uma vez, eu achei interessante isso. Tem gente que tem que recomeçar tanto na vida que fica parecendo um cronômetro. Então, nesse período, eu fiquei o cronômetro ativando, recomeçando. Né? Saí de Araguaína, fui para Nova, depois fui para Gurupi. Então, assaltante, né? Assaltante, levou você para Gurupi. Foi. Você vê, né? Veja bem, o que talvez se não tivesse ido naquele dia sacar aquele dinheiro, eu talvez teria ficado mais tempo em Marabá e nem estava aqui no Tocantins, né? Então, tudo isso são de curtos gatilhos ou decisões ali que você tem imediato. Mas você tomou essa decisão com o coração tranquilo? Tranquilo, assim, né? Tranquilo. Não tinha nada para me amarrar naquele momento, assim. Nem filhos, nem esposa, nem namorada, né? Na época. Então, eu estava assim, tranquilo. Tá. Minha mãe tá bem e meu irmão também, vou para Gurupi, tranquilamente. E aí fui para Gurupi, né? Aceitei aquele desafio lá. E aí cheguei lá, procurei a kitnet, encontrei uma kitnet também de um senhor muito querido, que se chama, o nome dele é Tião. Foi uma pessoa também muito querida,
que me acolheu naquela cidade, que eu não conhecia ninguém, a não ser o pessoal da televisão mesmo, né? Nem parente, nem aderente, nem nada. Na época né? do Santos. Na época, meu grande amigo Jairo, aí logo depois a gente começou juntos, né? Eu fui contratado em sequência a ele. Fomos nós dois. Então ele chegou logo depois de mim, assim, eu acho que em intervalo de 15 dias, se eu não me engano. Então, meu querido amigo Jairo, logo foi a pessoa que me acolheu, um amigo, irmão, né? Grande ser humano. Né? Grande ser humano. Jairo, um grande profissional, um grande ser humano. Um grande companheiro, né? E até usa aquela frase para ele, né? Há amigos mais chegados que irmãos, e o Jairo é um deles, né? Receba, claro, sempre a minha admiração e meu respeito por isso. E aí, quando eu cheguei lá em Gurupi, então, comecei a me adequar, a entender a dinâmica da cidade e me envolvi bastante no trabalho. E aí, imediatamente, né? Como eu ficava apenas um período na televisão, arrumei outro emprego, né? Outro trabalho, que aí eu fui trabalhar numa farmácia de manipulação, né? Num evento, como repórter, estava fazendo uma cobertura. E aí a Juliana Guedes, que é uma farmacêutica empresária muito respeitada, a qual também tenho grande admiração por ela, né? Tem farmácia artesanal aí no Tocantins inteiro, inclusive em Araguaína, também aqui em Porto Nacional, em Paraíso também. Falou assim, olha, eu estou precisando de uma pessoa para ser representante farmacêutico. Eu posso, porque acho que me comunico bem, né? Posso visitar os médicos. E aí foi muito bom, um momento de crescimento ali, porque eu conheci um pouco mais da manipulação, sobre a técnica, ampliando o network, visitando médico, conhecendo pessoas. E foi um período bacana. E eu fiquei então na televisão e trabalhando como farmacêutico, representante comercial, né? E aí ocorreu que durante esse período, né, eu falei, olha, eu acho que agora eu posso fazer jornalismo e tal. E aí eu falei, não, então vamos me mudar para Palmas, né? Vamos mudar para Palmas, que lá tem um curso de jornalismo. E aí acabei conseguindo essa transferência aqui para Palmas, né? Saindo lá de Gurupi, eu vim transferido pela televisão, a Anhanguera. E daí, nesse momento, a gente foi e começou uma nova história aqui em Palmas, né? Que foi o que me trouxe diretamente a esse trabalho. Mas assim, o que eu queria destacar? Todo esse trajeto meu, né, da minha história, do meu trabalho, da minha construção de carreira, ela sempre foi pensada principalmente em valorizar as minhas atividades profissionais, em reconhecer as minhas habilidades nos locais em que eu estava inserido, né? Então, conseguindo deixar a minha marca, o meu legado, a minha história. Então, tem desde o balconista lá de Marabá, quando eu comecei na farmácia, que até hoje lembra da forma que eu tratava os meus pacientes, da forma que eu cuidava do meu jaleco, né? Por quê? Porque eu vejo naquilo que a gente faz, não apenas um cumprimento de função, mas é um propósito mesmo, a forma como você pode deixar, né, marcas boas. E assim, eu acredito muito nessa questão que tudo aquilo que a gente faz, ele vai retornar de alguma forma para a sua vida. E para mim, Lucas, tem retornado muito positivo, de forma bem positiva, né? Que é o mais importante. E então, acho que todo esse trajeto aí que eu acabei de contar, né, refletiu hoje na pessoa que eu sou, né? Nessa história mais positiva, mais humana, né? Que também me fez também crescer enquanto pessoa e construir vários laços fortes, né? Que eu costumo dizer. O principal é isso, né? Força. Eu acho que a gente tem que construir laços fortes para que quando você precise se apegar nele, você tenha a possibilidade tanto de ser ajudado quanto de ajudar também. Presidente, nós vamos entrar agora na parte do conselho, da atividade farmacêutica, mas com um start, que a gente fez menção aqui no início. Uhum. Veio o seu fim de ciclo no jornalismo, no Grupo Jaime Câmara, né, na TV Anhanguera. Inclusive, uma casa que eu sou muito grato também por tudo. Mas lá, veio uma demissão. Sim. E naquele momento, uma angústia. Meu Deus. E agora, mas né? Foi o start? Como é que foi isso? Então, eu já vinha, né? Depois que eu vim para Palmas, eu comecei a atuar aqui, né? Como jornalista, depois virei apresentador do Jornal do Campo. E aí, num dado momento, eu fui adquirir uma farmácia, né? Comprei uma estrutura de uma farmácia, tinha um rapaz que estava querendo vender, um grande amigo meu também. E aí eu falei, vamos montar uma farmácia, né? Então, montei essa farmácia e aí comecei a me dedicar bastante àquela atividade, né? E aí já vinha comentando com alguns colegas da TV, falei assim, eu acho que agora chegou o momento de eu deixar, sair da TV, né? Poder me dedicar à minha atividade como farmacêutico, né? E porque também eu entrei aqui em Palmas no mestrado, né? Na minha área como farmacêutico.
Então, eu já tinha migrado as minhas atividades, tinha iniciado um processo, vamos dizer assim, entre aspas, de desligamento do jornalismo no meu interior. E aí, acabou que no ano de 2018, foi no mesmo mês que o Sidney Neto, que é um grande querido amigo também, grande profissional. Grande querido pelo público e pelos colegas. Teve, então, uma mudança, uma alteração, e ocorreu o desligamento da televisão, né? Um chefe lá de Goiânia veio, fez o meu desligamento. E aí, o que a gente pensa? Eu agora, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus. Mas assim, eu já tinha farmácia, já estava a farmácia em funcionamento. Falei, vou dedicar a minha farmácia, né? Mas com uma certa paixão no coração. Com uma certa paixão no coração, porque é isso que a gente, quem vive jornalismo, ou seja, é jornalista, sente aquele sangue correndo na veia, aquela adrenalina liberada. Até vi esse recentemente, né? Que a Sandra Nemberg esteve aí tantos anos à frente do jornal hoje, que ela desenvolveu uma síndrome de abstinência de adrenalina no sangue. Olha só que coisa louca. Como todos os dias o jornal hoje era apresentado ali por volta de 1h da tarde, meio-dia e 30, meio-dia e 45, ela tinha uma alta carga de adrenalina sendo liberada no sangue. Por quê? Porque é a expectativa do começo do jornal de sair tudo bem. Aí tiraram ela de uma vez para ir para o Globo Repórter. Um jornal, um programa muito mais lento. E aí, todo dia, meio-dia, ela começava a ter taquicardia, palpitações, síndromes clássicas da adrenalina, né? Porque o corpo dela não estava acostumado a ficar em estágio estacionário, né? Então, só para a gente entender por que a gente fala assim que corre o sangue na veia, corre mesmo. O jornalista está sempre com adrenalina sendo liberada no sangue, né? É o que faz muitas pessoas não até entender. Por que a pessoa reporta a vida inteira? Né? Quem trabalha com telejornalismo ou radiojornalismo, né? Tem isso bem vivo, vamos dizer assim, né? E às vezes não consegue ficar muito tempo longe. Mas aí então ocorreu esse momento, eu fui dedicar aí a minha carreira, ao mestrado e aí à farmácia. E aí sim começa essa história, né? Realmente mais ligada, exclusiva, né? Porque, na verdade, eu venho desde todo esse processo aí construindo, trabalhando, né? Me especializando. Fiz algumas pós-graduações antes até de vir para Palmas. Mas aí começou essa minha ligação mais integral com a farmácia aqui. Você sentiu que, de fato, foi um boom para o profissional da farmácia de hoje surgir? Foi sim. Eu acho que foi o momento assim, falou assim, olha, agora é o Maicon farmacêutico que entra em ação realmente. Então, para que eu pudesse até mesmo dedicar ou para que eu pudesse trazer ali algumas situações que me permitissem realmente fazer com que eu conseguisse enxergar na farmácia um momento de necessidade de atuação dentro do nosso estado, né? Então, eu me vi a oportunidade de, como comunicador, usar isso para poder criar esse vínculo, que foi um vínculo que começou em Palmas, na quadra 804 Sul, com os meus clientes, que até hoje são os meus amigos, né? Então, eu tenho clientes hoje que ainda me procuram, me buscam, né? Para poder fazer um injetável, para pegar uma orientação. Mas isso é graças ao bom trabalho que eu fiz ali naquela quadra especificamente, né? Então, isso acho que foi muito importante para poder até ter um histórico muito positivo, né, dentro da farmácia comunitária, que é a drogaria. Atendendo as pessoas, cuidando das pessoas, né, tendo esse lado aí humano que foi muito bacana. E aí, depois disso, né, aí a gente entrou, então, nos movimentos de liderança, começando ali com os proprietários farmacêuticos, em Palmas, vendo as necessidades e pautas, que aí foi a chegada até o conselho, né? A decisão de disputar as eleições do conselho. E aí, nessa primeira decisão de disputar as eleições, eu me lembro bem, né? Que foi uma novidade para todo mundo ali. Você já tinha em mente o que dava para fazer enquanto entidade, né? Como que foi aquele momento? O que você pensava? Então, a gente quando está fora até mesmo da entidade ou do próprio conselho, a gente tem um pensamento, né? Tem uma perspectiva, né? Mas, assim, alguns pontos específicos em relação à própria abertura, acessibilidade, permitir que o farmacêutico se sentisse na sua casa, a ter um gabinete aberto para receber qualquer farmacêutico em qualquer hora, né? Então,
Esse é o meu método de trabalho. Todo mundo tem meu telefone, né? Às vezes eu não consigo responder imediatamente porque eu estou trabalhando, estou dando aula, mas todo mundo tem acesso ao meu celular, né? Consegue falar comigo quando precisa, né? E principalmente precisa ter alguma orientação. Eu estou presente nos grupos, né? Inclusive, assim, os grupos de WhatsApp, sempre a gente tem ali a participação ativa, né? Então, para que a gente esteja próximo, né? Então, de costume dizer, eu estou sempre presente, ou online, ou ao vivo, ou, né? Seja onde for, a gente está sempre presente. Então, era, assim, um propósito que a gente tinha. E de melhorar esse processo de o farmacêutico e as empresas pudessem ter mais acessibilidade nas coisas do conselho em si, né? E aí a gente conseguiu, logo quando a gente entrou na gestão, fomos no Maranhão ver o sistema, como era utilizado, como é que a pessoa entrava no sistema para fazer uma impressão de um documento e tal. Então, acho que isso foi o grande ganho nosso, foi o de tecnologia dentro do CRF, agilizou a vida dos profissionais, né? Então, o farmacêutico hoje precisa de pouca coisa aí presencialmente no conselho. Então, tem aquelas situações assim, né? Registro de diploma, ou, por exemplo, que não há descarte presencial, porque precisa conferir, por exemplo, o diploma presencialmente, registrar ele, bater um carimbo e dizer que está registrado. Mas, ademais, o farmacêutico consegue fazer praticamente tudo por e-mail ou pelo CRF em casa, que é o nossa plataforma, nosso grande ganho aí ao longo da gestão. Comodidade, trouxe mais comodidade para o farmacêutico em si e para os colaboradores do próprio Com certeza, do conselho. Houve, né, um ganho de bem-estar para os profissionais, não ficam mais sobrecarregados em relação a ter que ficar imprimindo papel toda hora, né? Diminuiu o nosso gasto com material de expediente, eu acho que isso foi muito bom. E nós tivemos vários feitos inéditos, mas um que eu não poderia deixar de destacar, Lucas, é que o Conselho Regional de Farmácia do Tocantins sempre precisou pedir ajuda financeira para o CFF, como acontece com o Acre, por exemplo, outros estados menores que têm um número de farmacêuticos. Por quê? O CRF ele é exclusivamente mantido com as anuidades das empresas e dos farmacêuticos. Nós não recebemos contribuição pública do governo federal, né? Apesar de ser classificado como uma autarquia federal e ser fiscalizado pelo TCU. Então, muitas vezes, por conta de várias dificuldades, né, e aí isso cabe às gestões anteriores, não se continha caixa, dinheiro para manter, por exemplo, o funcionamento das atividades até o fechar do ano. Então, o conselho tinha que ficar pedindo ajuda, aporte para fechar as contas. Hoje, na nossa gestão, desde quando nós entramos, desde 2019, além de não precisarmos pedir ajuda para o Conselho Federal de Farmácia, ou seja, faz uma doação, né? Por exemplo, 200 mil, 300 mil. Não. Hoje o Conselho Regional de Farmácia do Tocantins, com a boa gestão dos recursos públicos, e eu posso falar isso com muita alegria, graças a essa gestão, a doutora Márcia Juver, tesoureira, a doutora Cariane, vice-presidente, a doutora Marta Rocha, secretária. Nós tivemos também a doutora Adriana Abreu, que participou também de outras gestões como secretária. Nós temos saldo positivo de uma virada de ano para o outro. Ou seja, nós temos dinheiro em caixa. Ou seja, nós temos um caixa azul e não vermelho, né? Graças justamente ao bom uso do dinheiro público, né? Então, isso deve-se a uma gestão que otimiza gastos, que pensa exatamente em gerir de forma adequada. E essas informações que eu estou falando estão todas auditadas pelo Tribunal de Contas, estão disponíveis no portal da Transparência. O Conselho Regional de Farmácia do Tocantins, dos conselhos profissionais do Estado, é o que tem o melhor portal da Transparência em informações. Isso foi divulgado recentemente pelos próprios órgãos que auditam essas informações. Então, isso é muito bom, né? Saber que a gente construiu um trabalho, entramos aí na gestão para fazer algumas mudanças importantes e elas aconteceram, mas sem sombra de dúvidas. Mike, diz aí o que foi o grande marco da gestão, da sua gestão lá no Conselho de Farmácia com a diretoria. Acesso ao conselho, de todas as formas, presencialmente, online, né? Ou seja, presente nos municípios. Porta aberta sempre. Porta aberta sempre, telefone na mão, acesso por telefone, acesso por e-mail, acesso por WhatsApp. Nós temos robô para falar quando não está funcionando, né? Está fim de semana, por exemplo. Né? Então, tem um robô que dá informações. É só a pessoa mandar lá um oi no número fixo, que vai ter um robô lá com as principais informações encaminhando a pessoa.
Então, assim, acho que esse foi o grande feito, né? Então, a gente tem situações pontuais, melhoria da infraestrutura, plano de carreiras para os funcionários que nunca tiveram isso. Que era uma demanda, né? Era uma demanda muito antiga, né? Então, nós vamos deixar esse legado de ser a primeira gestão que vai deixar aí para os funcionários, né? Os fiscais, um plano de cargos e carreiras, né? Uma evolução salarial real, né? Além de melhorar benefícios como o plano de saúde, o próprio Vale Alimentação, melhoria e ampliação da seccional de Araguaína. Nós fizemos uma inauguração lá de um prédio novo, bonito, para receber os farmacêuticos. 2 funcionários lá atendendo, né? Também a gente não tem problema para atender os farmacêuticos lá. Em Gurupi nós temos também um escritório, né? Também mantivemos esse escritório. Por mais que a gente falasse assim, é gasto, manter e tal. Palmas é muito perto de Gurupi. Não, a gente quer manter essa identidade de estar sempre presente, né? Esse é o nosso lema. Não é à toa que a gente está sempre presente nos lugares, né? E para que a gente possa facilitar, agilizar. E não, eu costumo dizer isso, se te ajudar eu não posso, atrapalhar é que não vou. Né? Então, enquanto presidente, eu tenho esse pensamento. Nessa mesma, isso segue como lema de vida. Né? E aí, quando eu falo que eu tenho muita coragem, é porque muitas das coisas que aconteceram no Conselho de Farmácia hoje, é porque eu tive coragem de levar, de buscar, de apresentar para o Conselho Federal de Farmácia, né? De garantir hoje benefícios dentro do Estado, como, por exemplo, o farmacêutico conseguir fazer o seu comunicado de ausência com 2 horas de antecedência, meia hora de antecedência, enfim, de acordo com a sua necessidade, né? De permitir, por exemplo, que mulheres grávidas possam fazer esse afastamento, mulheres que estejam amamentando, afastamentos especiais. Então, tudo isso é trabalho de uma equipe alinhada a um plenário que é sensível às causas e às necessidades do nosso Estado e consegue aí manter esse índice maravilhoso que é termos um dos melhores pisos salariais do farmacêutico no Brasil. E quando eu falo de piso salarial farmacêutico, e aí, né, quando eu falei assim sobre essa luta, quantas vezes eu já não saí aqui de Palmas, de carro, de ônibus, né, quando não era possível ir de avião, para ir para o Congresso Nacional. Né? As fotos estão no meu Instagram, eu no Congresso Nacional, com a bandeira do Estado do Tocantins, brigando pelo piso, né? Não tenho medo de peitar político nenhum, porque não tenho, graças a Deus, rabo preso com nenhum político. Aconteceu recentemente. Aconteceu recentemente, uma política aí bem famosa, inclusive, né? Que, enfim, que foi apoiar a venda de medicamentos em supermercados. Como assim? Né? Apoiar a venda de supermercados. Indo na contramão de tudo aquilo que a atividade, que os conselhos, o próprio Conselho Federal briga, que é exatamente. Exatamente. Né? E assim, Lucas, não é uma coisa assim que a gente vai falar assim, é porque está defendendo a causa classista. Não, isso é saúde pública. Se mais pessoas tomam medicamentos, estão contaminadas, intoxicadas e vão para o HGP, sabe quanto que custa um leito de UTI por dia? 25 mil. Em vários aspectos. Será que essa representante, né, nossa, política, sabe disso, né? Inclusive, nós precisamos de um novo hospital, de mais leitos, de mais ampliação, e ela vai e defende. Eu acho que é certo, porque nos Estados Unidos acontece, mas Estados Unidos é Estados Unidos, aqui é Brasil, com vários problemas, falhas, desde atenção primária, desde programas de prevenção. Até a cultura das pessoas. Até a cultura das pessoas, inclusive, né? Então, não é Estados Unidos. Nos Estados Unidos acontece a venda livremente, mas não é Estados Unidos, aqui nós estamos não é Trump, não, aqui é Brasil, né? Então, assim, a gente tem que entender que o que se aplica em outros países para dizer assim, pode acontecer aqui no Brasil também. Não é. Existe toda uma política pública por trás, né? Existe SUS, Sistema Único de Saúde aqui nesse país, né? Que também resguarda essa função. Então, eu estou indo lá em Brasília, inclusive, com a nova pauta. Né? Estive até com um deputado federal lá, trazendo a pauta de implantar os serviços de farmácia clínica dentro das UBSs, do sistema público. Isso abre mais vagas de emprego para o farmacêutico, oferece mais oportunidades e permite que ele tenha, então, cada vez mais, que é o que a gente tenha, respaldo, valorização, reconhecimento e salários melhores. Né? Então, nós já temos muito espaço. São mais de 130 áreas de atuação, mas nós temos que preservar as que temos com esses anos de luta. E aí eu tenho que reconhecer e fazer uma menção em especial ao nosso presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Walter da Silva Jorge João, que foi um cara que
praticamente mudou a história dessa profissão no país, né, com grandes lutas da Lei 13.021 de 2014, que transformou a farmácia em estabelecimento de saúde, e outras grandes lutas que vêm sendo travadas com outras entidades que querem tirar o protagonismo do farmacêutico. Né? Então, eu, enquanto estiver como representante, como farmacêutico aqui nesse país, continuarei lutando para defender a nossa bandeira como uma das bandeiras prioritárias para o reconhecimento e a melhoria das condições de saúde da população. O farmacêutico ele tem um impacto positivo na vida da população, de várias formas, desde a produção do medicamento até uma orientação e uma dispensação adequada que evita uma internação por intoxicação. Então, o farmacêutico ele está presente em muitos momentos, né? E eu, enquanto líder desta profissão aqui nesse estado, enquanto estou, né, continuarei travando as lutas que forem necessárias para que isso continue melhorando e colocando a nossa profissão num pilar de reconhecimento que ela realmente merece, que já é bem reconhecida, mas que continue sendo vista principalmente por esses políticos mal informados, como a gente viu aí recentemente. Principal ponto, a informação. Presidente, gostaria que você deixasse um recado agora para o futuro profissional, principalmente o futuro profissional da farmácia, o acadêmico, o estudante que está ali, né, como muitos da área lá atrás também tiveram naquele momento. Como que vai ser? O que eu faço? Né? Você trouxe essa nova visão de que é a educação, que é a parte científica, que tem muitas oportunidades para esse farmacêutico do futuro. Né? Inclusive, o Congresso vai trazer essa discussão agora. Né, ótimo, muito bem. O Congresso é uma ótima oportunidade para quem... E aí, professor, estou começando agora, o que eu tenho que fazer? Esteja presente nos espaços de grandes discussões, né? Então, nas grandes discussões que surgem as grandes ideias. Então, a gente precisa estar sempre pensando que quando você está em locais de discussões, ou seja, ambientes em que as discussões acontecem, você tem a possibilidade de colaborar, ser visto, né? E aquela máxima é sempre verdadeira, quem é visto é lembrado, continua valendo muito. Isso vai permitir, então, que você esteja sendo colocado como um protagonista dessa discussão. Então, estar presente nos locais onde há discussões, se apresentar, se posicionar e ter postura como um profissional de saúde. Né? Acho que isso é muito importante, a gente lembrar da postura. Então, eu tenho certeza que, para quem está começando a carreira, não há dúvidas de que entender daquilo que você está falando ou daquilo que você está trabalhando vai te colocar em um ponto de referência ou em uma diferença. Então, vem aí o nosso 5º Congresso Tocantinense de Farmácia, né, que vai acontecer na Ubra Palmas. É um evento muito grande, nós temos aí mais de 20 estados confirmados, com palestrantes que vêm de outros estados, estarão aqui no Tocantins, né? E nós esperamos muito que você possa estar conosco, presente nesse evento, que com certeza vai moldar a farmácia do futuro, Lucas. E a gente espera que os farmacêuticos recebam esse nosso chamamento, nossa divulgação ampla em todos os municípios para convidar realmente a sua participação e ter vocês aqui conosco. Gente, dias 4, 5... Tá? 6 de setembro, agora lá na Ubra Palmas. Aqui no canto, na descrição do vídeo, vai estar lá o endereço do site para você fazer a sua inscrição. Claro, a gente vai trazer lá uma série de informações e temas relevantes de palestrantes de todo o Brasil. Qual é o lema, qual é o perfil do farmacêutico do futuro nessa era digital, presidente? Exatamente. Não tem como a gente falar em farmacêutico do futuro sem não falar em farmácia clínica, né? Então, eu acredito que o farmacêutico que vai conseguir esse posicionamento, essa diferença, Lucas, é exatamente aquele farmacêutico que entenda do paciente, das condições clínicas do paciente, né? Então, a gente está vivendo um momento em cada vez mais, tanto é que essa ideia de cuidar do cuidado farmacêutico, ela vem sendo colocada em pauta o tempo inteiro. Então, justamente pensando assim, eu preciso entender como eu vou cuidar desse paciente, como eu vou tratá-lo, como eu vou obter uma resposta adequada em relação ao seu posicionamento, a sua forma de fala, né? Ou seja, a sua forma de abordagem, principalmente. Então, quando você consegue abordar uma pessoa de forma adequada, você consegue cuidar. Então, sem dúvidas, o farmacêutico do futuro é aquele que sabe usar as tecnologias, por exemplo, a inteligência artificial que está à sua mão,
com a farmácia clínica, com o cuidado da pessoa, do ser humano. O ChatGPT pode fazer muita coisa, menos pegar no seu pulso para sentir sua temperatura, menos observar o seu rosto para saber se você está chorando ou não. Então, são emoções que alinham a você ser um profissional humanista, né? Que é o que a gente sabe que a população precisa cada vez mais, né? E inteligência artificial nenhuma vai substituir isso. Não vai, pode ter certeza disso. Que pode até tentar copiar, simular, né? Os algoritmos estão cada vez mais, vamos dizer assim, inteligentes, precisos, né? Então, acho que a gente tem que pensar isso. E, às vezes, aquela história que eu falei, né? Lá do início, quando eu disse, eu acho que a gente tem que pensar, assim, que foi a própria farmácia, né? Eu acho que a farmácia que escolhe a gente, né? É uma máxima sempre que a gente costuma dizer, né? E pensar, a gente não escolheu por acaso, né? Existe um fator, um motivo, né? Então, cada paciente, cada história, né? Eu acho que nessa caminhada, o desafio principalmente mostra justamente o lugar que você tem que estar. Eu estou aqui por conta disso, de cada história, cada paciente, né? E hoje, olhando para trás, eu entendo assim, né? De forma bem concreta o que foi construído. A farmácia, ser farmacêutico, não é só uma profissão, é sim um propósito de vida, né? É escolher estar pronto para cuidar das pessoas exatamente da forma que elas merecem ser cuidadas. Isso é ser farmacêutico, isso é pensar nas pessoas e entender que você pode sim ser um ponto de diferença na vida de alguém, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. E é assim que eu continuo tratando aí a minha caminhada. Para a gente caminhar para os minutos finais agora, sem perder aquela paixão também pela docência, né, Maicon? Você é apaixonado por dar aula, a tua trajetória mostrou isso, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é o grande diferencial, né? E traz exatamente essa ideia, né? De onde você vem não define quem você é. Eu acho que, né, pensando assim, ai meu Deus, é difícil ser docente, ser professor, fazer mestrado, doutorado, né? Não, isso está distante para mim. Está distante, é impossível. Nossa, isso é só para quem tem QI, né? Tem muita essa ideia assim, é quem indica, né? Então, acho que a gente vem de um lugar onde essa ideia de uma cidade pequena, onde essa ideia de sucesso era uma coisa muito distante, né? Assim, eu estou fadado a isso aqui, a ficar nessa condição, nessa situação. Mas eu sempre acreditei que essa ideia de que o lugar de onde você vem, onde você está, naquela situação, naquele momento, né, ela não vai determinar até onde você pode ir, tá? Então, principalmente pensando por isso, nesse caminho, né, eu acho que eu fui ali pensando, né, construindo. Então, desde quando eu estava lá na graduação, a cada prova, a cada trabalho, fiquei sim, momentos sem dormir, algumas noites estudando bastante. E isso me fez, sim, chegar muito mais longe do que eu imaginava. Eu acho que quando não há bastante foco e persistência naquilo que você quer fazer, você consegue. E aí a docência foi isso, né? Observando os meus professores ali, o professor Renato, né? A professora Odeise, a qual eu também tenho um carinho imenso, a professora Anete, né? A professora Patrícia, a professora Ana Márcia, são farmacêuticos aí de referência na minha formação, né? Então, me fez abrir ali, eu falei, nossa, eu acho que ser professor é uma boa coisa, né? Então, é claro, a gente pensa assim, nossa, será que eu consigo? E foi possível, né? Hoje, graças a Deus, a minha principal fonte de renda é como docente, né, como professor, né, posso estar presente nos ambientes com as pessoas, né? Então eu costumo dizer assim, em algum dos momentos do dia, ou eu estou ensinando, ou estou aprendendo, ou estou as duas coisas, né? Então, quando você tenta falar comigo, né, qualquer pessoa que me liga, manda mensagem, que eu não consigo atender imediato, é porque eu estou realmente em uma dessas funções. Então, a minha trajetória, o meu papel de vida, ele foi construído justamente pensando que estudar te tira de uma posição e te coloca em uma outra bem diferente. E foi estudando que eu consegui estar na cidade de Dresden, na Alemanha, do outro lado do oceano,
representando o nosso país e ficando entre os 3 melhores trabalhos apresentados naquele congresso que tinham 46 países. Né? Apresentando em inglês. Em inglês, né? Então, quem dizia? Como diz a música do Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano vindo do interior sem dinheiro no banco e nem parentes importantes. Estava lá eu apresentando em inglês, que claro, foi um desafio naquele momento também, falar para mais de 100 pessoas em uma sala, inclusive com muitos americanos. Né? E eu acho que foi ali, mais uma vez, um momento em que eu tive muita coragem, que me desafiou enquanto pessoa, né? Então, eu penso que quando eu coloco meu jaleco para dar aula, entrar no laboratório, eu penso exatamente isso. Isso não é só tecido branco bem passado, né, bem arrumado. Eu acho que é a soma de cada desafio, né, de cada conquista, de cada lágrima, de cada abdicação, né, que eu tive ao longo dessa minha história. E eu quero que, de certa forma, isso possa inspirar outras pessoas. Né, para elas entenderem que é possível escrever uma história positiva. Tá lá, né? Às vezes a gente fala assim, o currículo Lattes é o currículo do pesquisador brasileiro. Então a gente fala assim, às vezes a nossa história não cabe no Lattes, né? Que é o currículo Lattes. Tá lá, meu Lattes tem muitos artigos publicados, muitos eventos, né? Nessa trajetória aí, rapidinho, lembrar de 2 pontos importantes. Ainda na graduação, eu inventei de apresentar um trabalho numa cidade chamada eu sei que ela era perto de Ilhéus, na Bahia. Itapetininga, na Bahia. Meu Deus, eu cheguei, peguei um ônibus de Araguaína para Palmas. De Palmas, eu peguei era o nome da empresa, eu acho que é São Francisco que faz a Bahia, se eu não me engano. Peguei esse ônibus aqui, meu pai amado, Lucas, quando eu comecei a entrar na Bahia. Que viagem. Que viagem é essa? Que eu tudo seco e ali mesmo bastante árido e não chegava. E eu indo para um lugar que eu não conhecia ninguém. Foi mais um ato de coragem. Distante pra caramba. E eu cheguei lá, coloquei meu banner, né? Me situei, né? Peguei um táxi, naquela época não existia Uber, né? Peguei um táxi, fui para a universidade, UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E lá, quando eu falei assim, nossa, aqui tem muito programa de mestrado, Tocantins ainda praticamente não existia, nem o UFT não tinha programa de mestrado, era bem limitado ainda, né? Em Araguaína não tinha nenhum, hoje já tem vários lá, né? Na UFNT. Eu falei, nossa, aqui já tem muito programa de mestrado, até que eu vou ter que fazer mestrado aqui na Bahia, né? E apresentei esse trabalho, né? Então, em 2012, olha só, 2012. Menos de 2 anos de Isso, gravação. apresentando trabalho científico lá em Banner, né? Então, assim, quando a gente fala assim, a minha história com a farmácia não é de 6 meses atrás, não é de 1 ano, não. Ela é de mais de 10 anos. De muita dedicação, muita representatividade, muita força, muita resiliência e muita coragem. Então, eu digo que o farmacêutico tem que ter bastante coragem para poder vencer e ocupar os espaços que ele merece ter. Muito bem. E valeu a pena ter ouvido o grande conselho do seu Eurípides, né? Com certeza, né? Graças a meu pai, né? Hoje eu estou aqui um farmacêutico muito, muito bem feliz com a minha profissão, com as oportunidades que ela me deu, né? Me permitiu aí também construir uma história de vida, me permitiu estar hoje em uma condição, vamos dizer assim, que me dê segurança para mim, para meu filho, para minha esposa, né? Então eu agradeço muito, né? Sem dúvida nenhuma, o conselho do Sr. Eurípides valeu muito a pena. Presidente, é história aqui que a gente poderia ficar muito tempo contando, inspirando as pessoas. Obrigado. E em breve tem novo episódio com novas histórias aqui no nosso Podfarma do Conselho Regional de Farmácia. Exatamente, Lucas. A gente fica muito feliz desse primeiro episódio. Logo a gente vai ter aqui outras histórias, né? As nossas outras personagens, convidados especiais, né? E que com certeza vai ser muito bacana. E obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? E por também participar desse protagonismo aqui do CRF Tocantins. Mais uma vez, fazendo história aqui no nosso estado. Muito bem, valeu, presidente. Ó, gente, atenção, último recado para o 5º Congresso Tocantinense de Farmácia que está chegando agora nos dias 4 e 5, 6 de setembro na UBRA. Na descrição aqui você vai encontrar o link para você fazer a sua inscrição. Gostaríamos de agradecer a redação do Portal Araguaia, a redação do Portal TO e Notícia também acompanhando. Também aí você vai seguir lá as plataformas do nosso Conselho Regional de Farmácia. E agradecer o nosso amigo Batatinha
Produção da Voz, o melhor estúdio de podcast do Tocantins. Até a próxima, presidente. Até mais, muito obrigado. Valeu.